Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Twitter Files França. Olha que coisa, né? Quem imaginaria que a esquerda internacional atuaria do mesmo jeito em vários países, né? A gente já teve o Twitter Files original, que mostrava que o governo americano queria obrigar o Twitter e outras empresas de mídia social a censurar pessoas conforme determinação do próprio governo, de forma automática, sem nenhuma validação, sem nenhum processo judicial. A gente já viu depois no Twitter Files Brasil que a mesma coisa acontece aqui no Brasil e através do uso de ONGs. ONGs eram usadas para pressionar a aprovação de leis e decisões judiciais e coisa e tal, e o objetivo era o mesmo. A situação, né, o establishment queria o poder de poder censurar qualquer um a qualquer momento por qualquer razão, o que é um absurdo, é um ataque à liberdade de expressão, e agora a gente fica sabendo que o mesmo modus operandi aconteceu na França. É o que eu falo para vocês, o movimento é mundial. O que está acontecendo? A esquerda está desesperada, porque ela percebe que está perdendo poder muito rápido com as redes sociais, as pessoas têm mais informação, têm mais argumento, conversam mais entre si, e isso faz com que os argumentos fajutos da esquerda mundial percam força, né? E com isso ela tenta se agarrar e culpando a rede social por isso de uma forma que não faz nem sentido, né? Dizer que é fake news, não, mas é desinformação, porque nem sempre a notícia é falsa, mas quando ela... Ou seja, eles não gostam, é da informação, a verdade é essa. Eles, antes, direcionavam o discurso através da mídia centralizada, e agora eles perderam isso. Eles não conseguem mais direcionar o discurso, é isso que eles estão reclamando. Não é que as redes sociais estão fazendo alguma coisa errada, é que as redes sociais anularam a vantagem que eles tinham ao fazer coisas erradas, tal como direcionar o discurso, né? E a gente vai ver aqui que o Twitter Files França é muito similar ao Twitter Files Brasil, é muito similar ao Twitter Files dos americanos, e todos consistem na mesma estrutura de governos, governos de esquerda, por trás de ONGs, que forçam a censura em pessoas através de contato direto com redes sociais, né? Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter, Taxista que Dormiu e Impediu o Golpe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Twitter Files França é muito parecido com o Twitter Files Brasil. Tá aqui, ó. Macron usou ONGs e agências para censura, afirma o Twitter Files. É a mesma coisa. E veja, o Twitter Files aqui segue o mesmo padrão do Twitter Files americano e do Twitter Files Brasil. Eles pegaram as correspondências que eram do antigo Twitter, né? Porque, veja, o Twitter depois foi comprado pelo Elon Musk, né? Toda a estrutura mudou, mas eles têm acesso à correspondência antiga, né? Dos antigos funcionários do Twitter, né? E os antigos funcionários do Twitter eram super a favor disso, era todo mundo esquerdista. Vocês lembram como é que era o Twitter antes da compra do Elon Musk, cara? Olha a diferença que fez o Elon Musk ter comprado o Twitter, realmente uma coisa fantástica, né? Porque no final das contas era uma coisa, ninguém conseguia verificação de selinho, né? Aquele selinho do Twitter, se não fosse amigo de alguém dentro do Twitter, cara. Era assim que funcionava o esquema. Os jornalistas tinham lá um esquema de que só amigo nosso que verifica e coisa e tal. E lógico, qualquer pessoa da direita jamais teria acesso a isso, porque não é aceitar, né? Não é da turminha, né? O Twitter, antes da compra pelo Elon Musk, era totalmente subserviente a governos e a ONGs de esquerdistas. Depois mudou. E aí eles têm acesso às informações. E o que eles viram ali era exatamente o que a gente acusava. O governo pressionando essas redes sociais. Vale a pena falar uma coisa aqui que eu acho que é muito importante. Tem até muita discussão aí do pessoal dizendo que não, que o YouTube está censurando as pessoas, o YouTube cortou os canais das crianças por questão de adultização, que é censura do YouTube. E não é censura do YouTube, gente. Vamos combinar. Para o YouTube é uma empresa comercial. Quanto mais vídeo tiver, quanto mais canal tiver, melhor para o YouTube. O problema é o governo, meu amigo. É o governo que está censurando, que está pressionando o YouTube a censurar essas páginas, né? É óbvio que é isso. É evidente que é isso, né? E é, inclusive, o mesmo modus operandi na esquerda americana, na Europa, nos países esquerdistas da Europa, como a França, e aqui no Brasil foi a mesma coisa que a gente viu aqui. Documentos divulgados pelo Twitter Files mostram que o presidente da França, o Macron, teria criado um sistema de censura indireta em 2020 para pressionar a rede social X, ex-Twitter, a moderar conteúdos considerados ofensivos pelo governo, tipicamente críticas da oposição. Segundo os jornalistas Pascal Clairot
e Thomas Fazi, ou seja, da mesma forma que aqui no Brasil eles pegaram o David Agape e o Eli Vieira, né? Foram os dois jornalistas brasileiros que, junto com o Schellenberger, fizeram o Twitter Brasil, o Twitter Files Brasil. Lá na França também eles pegaram dois jornalistas de lá, né, porque tem mais conhecimento, conhecem como é que as coisas funcionam ali no país, né? E fizeram esse Twitter Files França, né? E muito interessante, machucou a França, tá? Machucou o Macron, tá? O Macron ficou chateadíssimo com isso. Segundo os jornalistas, a operação envolvia processos judiciais movidos por ONGs, organizações não governamentais com financiamento estatal, agências do governo contra a plataforma. Ou seja, a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil, a USAID lá nos Estados Unidos fornecendo dinheiro para as ONGs aqui no Brasil, que ficavam entrando com ações judiciais e tentando, entre aspas, ajudar o Alexandre de Moraes a, entre aspas, combater a desinformação, né? As ações acusavam o Twitter de não combater discurso de ódio, visando produzir pressão midiática e política para bloquear perfis e postagens. As ONGs que entraram com essas ações lá na França eram a SOS Racismo, SOS Homofobia, União dos Estudantes Judeus da França e J'accuse, que seria algo como eu acuso em francês, né? E segundo essas ONGs, a Big Tech falhou em remover conteúdos com discurso de ódio contra minorias. Então, o discurso é o mesmo discurso furado que a gente tem aqui no Brasil, é o mesmo discurso furado que eles usavam lá nos Estados Unidos. Pegam um conceito meio genérico como discurso de ódio, e aí você começa a atacar pessoas que você não gosta, que tem uma opinião que você discorda. Esse é o grande problema por que é importante a liberdade de expressão. Você deixar a pessoa falar, mesmo que ela esteja falando uma coisa absurda, tá? E eu concordo, ninguém é a favor de homofobia, racismo, nada disso, isso é absurdo. O problema é que esses conceitos são usados para calar pessoas que incomodam o governo. Qualquer coisa pode ser enquadrada em discurso de ódio. Um palavrão. Lembra do juiz Ayrton Vieira falando com o Tagliaferro, né? Não, pega uma opinião mais ácida aí, uma palavra, uma coisa mais extrema, aí uma palavra qualquer, pronto, bota no relatório, diz que é extremado e pronto, né? Seja criativo, né? E isso pode parecer brincadeira, mas é assim que funciona mesmo. Eles pegam qualquer coisa sua, jogam de uma maneira. Você quer ver um caso clássico que fizeram disso aqui no Brasil, que todo mundo ficou sabendo? O caso do Monark, pô. O Monark defendeu a possibilidade de haver um partido nazista no Brasil por causa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa bacana. E disseram que ele era nazista. Caramba, que distância enorme entre uma coisa e outra. Mas a imprensa entrou nessa. Não, mas espera aí, isso é discurso de ódio, não sei o que lá. Destruíram a vida do cara aqui no Brasil por conta de uma frase que, sinceramente, você poderia até achar que foi uma frase mal colocada dele. Você pode discordar do ponto de vista dele também, é seu direito. Mas que nunca, em momento algum, o monarca defendeu o nazismo no Brasil. Isso é uma idiotice, cara. O governo tentou burlar a lei utilizando ONGs financiadas pelo Estado como agentes de execução, exercendo pressão pública e litígios estratégicos para coagir plataformas a práticas de moderação que excedem as suas obrigações legais. Os jornalistas franceses destacaram que o período das ações judiciais se deu na mesma época da tramitação final da Lei contra Conteúdo de Ódio na Internet, batizada de Lei Avia, em referência à parlamentar Letícia Avia, autora do texto. A legislação foi aprovada pela Assembleia francesa, mas teve seus principais artigos barrados pela Justiça. Felizmente, lá na França, a Justiça está do lado correto, porque vê essa coisa como censura. Aqui no Brasil, a gente tem o paradoxo terrível de que a Justiça se voltou para resolver o problema do Brasil. Eles acham que eles são o executivo e o legislativo agora. Eles que têm que resolver tudo aqui no Brasil, ao invés de meramente aplicar as leis que já foram aprovadas, que já foram definidas, né? A própria Constituição. A investigação jornalista concluiu que os processos não foram espontâneos por parte das ONGs, seriam um esforço mais amplo e coordenado do governo francês. Eu diria que não é só do governo francês não, tá? O que a gente está vendo aqui no Brasil é que isso é um esforço coordenado da esquerda internacional. Há um desespero em todos os líderes esquerdistas por estarem perdendo o controle, né? A esquerda, o socialismo, virou a grande motivação para a maior parte dos governos no mundo, né? O pessoal promete que vai resolver o problema dos pobres e coisa e tal, não resolve o problema de ninguém, só aumenta o poder do governo. E pessoas como Alex Soros e Jorge Soros, essa turma toda, ativamente trabalham para conter isso. O que o Trump está vendo, junto com o Musk, é que isso é mesmo uma atividade centralizada. O pessoal da esquerda está querendo se manter no poder através da censura das redes sociais.
O mais curioso dessa história é aquilo que eu falo para vocês, eles não vão conseguir. Eles acham que com esse tipo de censura o povo vai voltar a gostar da esquerda, e não vai. Eles não vão conseguir resolver isso, mas é lógico que isso não quer dizer que essas legislações não sejam altamente prejudiciais. Um monte de gente vai perder canal, um monte de gente vai perder conteúdo, um monte de coisa vai ser proibida de falar, vai ficar mais complicado de falar. No final das contas, não vai mudar em nada o ódio do povo à esquerda, ao contrário, é capaz de aumentar ainda mais. Mas de qualquer forma, é prejudicial esse tipo de coisa, né? Então, esse é o desespero desse pessoal, porque eles sabem que estão perdendo força e não conseguem entender, poxa, como é que pode? A gente tinha um esquema tão bacaninha, a gente mandava as coisas para a Globo, a Globo conseguia montar ali o discurso, sempre focado na esquerda, aí a população brasileira toda quietinha, igual um rebanho de gado, assim, bem comportadinho e coisa e tal, e agora o pessoal não está gostando mais disso, não quer mais ser gado, né? Aqui está o Twitter Files do Schellenberger, ele coloca aqui os vários e-mails que tinham, tá? Ou seja, não repara, ele não está falando isso de, eu acho que, né? Ele não é o Mike Benz da vida. O Mike Benz é que fala essas coisas, inventa da cabeça dele, não, porque eu acho isso, eu acho aquilo outro. O Schellenberger não, ele traz aqui uma série de e-mails com informações realmente importantes aqui, o pessoal criticando ou pedindo o apoio, aqui na época ainda do Jack Dorsey, tá? Lembra? O Twitter Files é da época do Jack Dorsey, é 2020, né? O Twitter foi comprado em 2021 ou 2022, agora eu não lembro, mas foi alguma coisa assim, né? E daí tem todos os e-mails aqui de conversa, as censuras, o governo pedindo censura de um monte de gente, e aqui, ó, a França inventou o complexo industrial de censura 53 anos atrás, falando sobre leis da época do Napoleão, que faziam censura já naquela época, né? Já obrigavam censura naquela época. É o que eu falo para vocês, quando surgiu a imprensa, a invenção da prensa, já foi um choque nesse pessoal. Foi o mesmo fenômeno que a gente está vendo agora. Os governos absolutistas que existiam então perderam o poder e culparam a imprensa, culparam a prensa, culparam livros. Tinha lista de livros proibidos e um monte de censura e não sei o que lá. A gente demorou décadas, na verdade séculos, para se livrar desse troço e entender que não, que informação quanto mais melhor. Mas tem opiniões que são terríveis. Eu concordo, tem umas opiniões que são mesmo terríveis. Mas é melhor você deixar essas opiniões fluírem do que você, ao contrário, tentar controlar. Por quê? Porque quem controla vai acabar sempre favorecendo o governo, vai acabar sempre favorecendo um grupo e não a liberdade de expressão. Então, não é ideal. Fake news, ninguém gosta de fake news, mas tentar controlar fake news, tentar regulamentar fake news, sempre sai com uma emenda pior que o soneto, né? Então aqui, ó, tem um monte de coisa aqui, inclusive, aqui, ó, estamos planejando soltar alguma informação de forma confidencial através de ONGs para que ajudem nesses casos aqui. Ou seja, os caras literalmente estavam quebrando a lei, vazando informações de propósito para ONGs para ajudar as ONGs nesses processos, né? Tem aqui até coisa que eles botaram até escondido aqui por conta do risco, né? São informações confidenciais que tem aqui, né? Realmente impressionante. E olha só, o mais engraçado é o seguinte, a França sentiu, tá? A França sentiu. Primeiro, fizeram um meme aqui, fizeram um meme errado, tá? Porque a esquerda não sabe fazer meme, vocês sabem disso, né? Aí tá aqui aquela cena de filme, a França quer controlar as plataformas de mídia para empurrar sua agenda, seja honesta. A Europa quer criar uma internet mais segura e promover liberdade de expressão. E eu preciso gastar menos tempo vestindo chapéu de alumínio. Obrigado. Não é isso, é lógico, né? Ou seja, o cara tá falando umas coisas que não tem nem sentido, isso aqui nem se encaixa no meme. Os caras realmente não sabem fazer meme, né? Mas isso daqui foi só a primeira tentativa deles. Tentaram responder, vamos responder na linguagem da internet. Só que o pessoal lá na França começou a ver os artigos, começou a ver os e-mails. Olha só a quantidade de e-mail que tem aqui com informação, troca entre o governo francês e o Twitter, né, coisas absurdas, né? E aí, o que aconteceu? A embaixada, depois disso, esse aqui é o site do Schellenberger, tá? Que tem aqui justamente o Twitter Files France, tá? Tem aqui todo o conteúdo aqui em detalhe, coisa e tal, explicando a coisa toda. E aqui, ó, o Parlamento Europeu bloqueou o site do Schellenberger após o Twitter File França. Começou brincando, não, é brincadeira, vou fazer um meme, tá tranquilo, coisa e tal. Aí o pessoal começou a questionar, porra, o Macron tá fazendo merda, isso é caso para impeachment do Macron, né? Esse tipo de merda que o Macron tá fazendo, né, era para impeachment dele, né? Aí, meu amigo, o pessoal ficou apavorado, aí bloquearam o site dele aqui. Se você for nesse site aqui, ó, é public.news.
Eu tô aqui, ó, aqui no Brasil, eu consigo acessar public.news. Mas se você entrar nesse site lá na França, aqui, ó, ele dá que o site foi bloqueado por questões de segurança. Esse site foi referenciado numa blacklist, né, uma lista de sites proibidos, usados pelo EP7, porque tem sites maliciosos, conhecidos por entregar malware, ou então sendo usados por atores de cyber ameaças. Caramba, botaram o cara como sendo um criminoso para proibir que a informação chegasse nos europeus, né? Realmente uma coisa impressionante isso. Bom, é um absurdo, evidentemente, esse tipo de coisa, mostra que a França está preocupada e mostra que está exposto aí o esqueminha da esquerda mundial de tentar censurar a internet, porque para tentar voltar a ter apoio popular. Não vai resolver, mas a gente tem que lutar contra isso, porque isso é muito ruim para a sociedade como um todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.